Ana, quando falamos nas culturas originárias, porque a gente tem que entender primeiro, o que é esse ser indígena. Eu nem digo ser índio, porque o índio, até nos dicionários, não tem nenhum significado para essa palavra. Isso é mais uma invencionice da dominação, né? Uhum. Porque eu não acredito que os portugueses, quando aqui chegaram, não soubessem que estavam vindo para cá. Essa historinha, eu não compro ela, não. Porque já tem uns pesquisadores que dizem que já havia um comércio aqui, uma troca, né, que era essa coisa do escambo. Então, isso aqui foi estudado, isso aqui foi pesquisado antes, e como a Europa... Isso eu escutei isso dos europeus quando eu estive na Europa. Uhum. Que eles estavam... Eu também, né, li e escutei que estavam passando fome, por conta que já tinham devastado tudo lá. Temos que entender que lá o Velho Mundo, que passou também pelo processo de colonização, que os povos originários de lá também sofreram, né, como nós sofremos aqui, e daí criou-se essa coisa de Estado, nação, que as pessoas perderam a sua identidade étnica e passaram a assumir uma identidade nacionalista, que identifica tipo brasileiro, francês, né? Então perdeu. Mas essas pessoas antes eram povos que viviam, eram nômades e se identificavam por grupos étnicos. Não tinha criado ainda o Estado-nação. Por isso que eu digo, a gente, para buscar entender o que nós estamos vivendo hoje, essa contemporaneidade, é preciso ir para a história. E aí a cultura nossa originária, ela já mostra isso nos saberes, na nossa ciência, por isso que a gente fala assim, olha, a nossa ancestralidade, não é que vamos ser iguais aos nossos antepassados, nem os nossos ancestrais, mas é o passado com o presente, eles estão juntos, porque esse passado, se a gente erra no passado, ele é um exemplo para que a gente não possa repetir novamente aquele erro, e por aí vai nesse equilíbrio, buscando esse equilíbrio para tecer esses fios da existência. E quando nós vamos pensar na Europa, que estava passando fome, aí Portugal, no caso aqui, que foi os portugueses, aí entender a Inglaterra, qual a função da Inglaterra nisso tudo, de dominação, e que Portugal era submetido, como a Espanha, que deviam... Tem que entender isso, tem que ir para uma história mais próxima da verdade, né? Porque a história já está dizendo, e a gente começa igual aquele telefone sem fio. Sim. Né? Mas tem que ir para o mais próximo disso e compreender se queremos ainda, para entender se queremos ainda nos manter existindo aqui. Porque os nossos comportamentos, o comportamento de alguns dos nossos, aliás, eles são perversos demais, e é o que está causando essa mudança climática. Sim. E a ciência, que a gente não pode negar a ciência, apesar de ter alguns aí que negam a ciência, eu não entendo, como acredito em terra plana também, eu não entendo, mas tudo bem. Sabe? Como é que a gente vai encontrar agora solução? Sim. Porque está provado. E nós que vivemos ainda, estamos lá lutando, nas florestas, nas matas, no pouco que nos resta. Somos nós que sentimos esses efeitos. Então, tudo está ligado à relação do comportamento humano. E aí, que é preciso esse ser humano, esse individual, aliás, esse individual. Eu aqui sou um individual. Só que o meu individual eu coloco para um coletivo, que é o grupo étnico Tupinambá de Olivença. Sim. Né? Que é diferente do modo de vida ocidental europeu, como nós chamamos, que ele reduziu essa coisa de família, que eu agora não sei nem mais se está bem assim, viu? Porque as coisas estão sendo desenhadas assim, e a gente vai enxergando os desenhos, e não sei, acho que está até se perdendo isso também. Daqui a pouco o indivíduo não vai nem conseguir olhar para o próprio umbigo, acho que ele nem vai conseguir enxergar, por conta dessas coisas aceleradas, dessas transformação que está acelerando mais o processo de extinção. Sim. Da espécie humana. Né? Porque acreditou numa cultura
que diz que a espécie humana é o centro. Então, o antropocentrismo, né? Que o ser humano e as outras espécies tá a bel prazer desse ser humano. Sim. Então, quando a gente fala desse grande útero, a mãe terra. É o feminino que gera não somente, gera, cria e mantenha, que provê todas as espécies. Sim. Então, como que o ser humano eu acho que como é que a gente chama quando uma pessoa quer se exaltar, quer ser mais do que qualquer outra coisa? Acho que é muita pretensão, é ser pretensioso demais, achar que ele é melhor do que qualquer outra espécie. Sim. Tem que entender que tudo interage, como eu falei dos biomas, tudo interage. Agora, como fazer despertar essas pessoas que foram desligadas disso, né? E dizer assim, gente, olha, foram chega... Colonizados. Né? E aí nós que o homem, o corpo masculino, também tem o feminino. Sim. E a ciência mostra isso, hein? Sim. E a mulher também tem. Nós temos os dois. Nós temos o nosso sagrado masculino, como o homem tem o sagrado feminino também. O sagrado feminino também. Agora, o que está precisando? Buscar esse equilíbrio. Então, se gerou o patriarcado, e esse patriarcado se tornou perverso quando ele cria Estado, cria o machismo, e esse machismo também afeta o corpo feminino, sim, porque tem um corpo feminino que se assume como machista. Então, isso é que causa dor. Então, tem que buscar um equilíbrio, sim, aí agora. Bora alinhar isso aqui, sabe? E entender. Porque se a mulher... Olha, e a tecnologia, por isso que não dá para... Eu sempre costumo dizer, não, a ciência... tudo é como saber usar. Sim, exatamente. É o bem ou o mal. É o bem ou o mal. Aí numa ultrassom que já descobre que você vai ter, ali vai nascer um menino, uma menina, como a gente chama, nessa coisa de, que eu nem sei para que essa coisa de gênero. Uhum. As pessoas tinham que, um corpo e fazer dele o que bem quer, entende? Agora respeitar o outro, exato, isso que é importante. Aí você vê essa criança, né, assim, aí você traz, e você vê essa criança. Se a mulher dali decidir assim, é um menino que eu vou parir, eu vou interromper essa gravidez. O corpo é dela. Ela tem o direito de fazer isso, se ela quiser. Uhum. É a decisão quem toma é a mulher. Nesse sentido. Sim. Não é? Então, não vou ter. E aí? Não, então, isso mostra pra gente que precisa alinhar, precisa equilibrar. Sair dessa... porque essa cultura, ela... Que isso eu venho fazendo, né? Buscando, aí vem lá quando aparece o iluminismo cria o imperialismo, que vem a colonização, que agora vem a globalização, e aí ela só reverbera, sim, né? Só reverberando essa perversidade que foi instalada. Porque conflitos, eu acredito que conflitos faz parte de um aprendizado, mas conflitos... a própria natureza mostra que há obstáculos. O rio, eu gosto muito de utilizar o exemplo do rio, que ele vai contornando os obstáculos, mas ele não deixa de chegar no seu objetivo final, sim, que é desembocar.